Obrigado pela oportunidade, né, de apresentar esse trabalho. E também boa tarde, né, a todos e a todas. Essa apresentação que eu vou fazer, ela assim, uma parte tangente assim, da pesquisa que eu venho desenvolvendo aqui no programa de História Econômica, em nível de mestrado, que eu estudo o pensamento econômico da Confederação Nacional do Trabalho, que é uma organização anarco-sindicalista, durante a Revolução Espanhola. E aí a ideia da apresentação desse trabalho é comentar um pouco de como que esses autores ditos clássicos, né, para a corrente anarquista, né, do socialismo, impactaram essas práticas concretas de revolução social e de tentativa de reorganização socioeconômica. Aí eu vou dividir a apresentação, acho que tentar, né, pelo menos em 3 partes. Primeira, comentando um pouquinho do livro do Piotr Kropotkin, alguma recepção dessas ideias dele por parte de alguns autores, né, do anarquismo espanhol, e, por fim, tentar falar um pouquinho de como que foi isso no contexto da Revolução e da Guerra Civil iniciada em 36. Né? Para quem não conhece, Piotr Kropotkin, ele foi um anarquista, né, russo, nascido em 1842 e falecido em 1921. Além de anarquista, ele era um cientista, né, geógrafo, biólogo, né, então ele tem trabalhos nessas diversas áreas do conhecimento. Teve uma atuação muito importante no próprio movimento operário no século XIX, no início, né, nas 2 primeiras décadas do século XX, atuando desde a Associação Internacional dos Trabalhadores no século XIX até as revoluções russas, né, de 5, 17, e contribuindo teoricamente para a formação, né, dessa corrente anarquista. O livro em si, ele é um livro do final do século XIX, publicado pelo Kropotkin em Londres em 1899, no qual é um livro que alguns autores apontam que é uma continuação e aprofundamento das ideias que ele desenvolveu em uma brochura chamada A Conquista do Pão, no qual ele tenta fazer esboço de um possível pensamento econômico anarquista, resgatando autores clássicos, né, do socialismo como um todo. E aí ele dialoga com Proudhon, Marx, Saint-Simon, né, outros militantes da AIT, como Anselmo Lorenzo, que é um anarquista espanhol. E nesse texto, é um texto de debate econômico que ele faz, né, ele escreve isso em Londres. Então, esse livro é baseado numa série de dados estatísticos que ele pega das fábricas, por exemplo, de Yorkshire, de Londres, de Manchester. Então, a partir dessa análise, vamos dizer assim, pesquisa de campo que ele faz nas fábricas, ele redige esse trabalho. Né? É um texto que ele busca entender o desenvolvimento da economia britânica, né, pelo menos da segunda metade do século XIX, né, e o crescimento e importância dela. Ele busca entender como que se deu esse processo de acumulação capitalista, e interessante que ele busca também compreender quais foram os avanços técnicos, científicos, que a Revolução Industrial permitiu esse crescimento econômico da Inglaterra, em comparação com outros países da Europa, né, nesse mesmo período, e como a própria Espanha, França, né, Alemanha. Então ele tenta analisar nesse contexto. Além de olhar para esse desenvolvimento industrial, ele tem uma atenção muito interessante, que é para a questão agrária, né, agrícola, vamos dizer assim. E qual que é a função dela nesse desenvolvimento industrial da Inglaterra, né? E comparando com a situação da classe trabalhadora urbana, com a classe trabalhadora rural, e as perspectivas de desenvolvimento econômico, tanto na cidade quanto no campo. Né? Por exemplo, ele vai analisar graficamente aumentos salariais de trabalhadores da cidade e aumento salarial do trabalhador do campo, crescimento industrial, a relação da grande indústria com a pequena indústria, a importância dela no desenvolvimento econômico, as classificações que ele dá, né, de pequena, né, de grande indústria, e a partir da sua função social na sociedade britânica. E, além disso, ele faz estudos comparativos, né, com esses dados estatísticos
tentando entender por que a Inglaterra foi preponderante nesse processo de acumulação capitalista, né? E aí ele volta até um pouco, ele dialoga um pouco com o Marx, né, nesse contexto, que ele vai olhar para a parte do desenvolvimento técnico-científico, né, das indústrias. Né? Ele dialoga muito com o primeiro livro, né, do Capital, do Marx, e aí pensando o que era o aparelhamento industrial, né, e qual que era a perspectiva de desenvolvimento econômico e o que a classe trabalhadora, em um momento de revolução social, poderia aproveitar ou poderia herdar desse processo de crescimento econômico. Né? E para não alongar muito assim sobre o texto, ele é basicamente umas reflexões econômicas do Kropotkin. E aí, indo um pouco para a Espanha, que é o foco, né, da minha pesquisa, né, de mestrado, esse texto do Kropotkin, ele foi a primeira edição é de 1899, né, de Londres, e a primeira edição espanhola chega em 1909, na Espanha. Né? Então é um intervalo curto, né, se a gente for pensar da dificuldade de um livro escrito por um militante do movimento operário, né, já ter sido traduzido e sendo divulgado em outro país, né, é um intervalo muito curto, né, pensando na condição de repressão dos Estados nacionais, ao movimento operário naquele período, principalmente na Espanha, que era um país de monarquia excessivamente católica, então seria mais difícil. E esse texto, quando ele chega na Espanha, ele tem um impacto muito grande, porque ele influencia diversas correntes de pensamento, né, da escola socialista, que vai desde os anarquistas até mesmo de outras correntes, como a própria formação dos partidos do PSOE, né, que é o Partido Socialista Obrero Espanhol, que é um herdeiro, né, da ala, vamos dizer assim, marxista, ou seguidores do Marx da AIT. Então, ele é um texto que ele vai abarcar diversas perspectivas de atuação e estratégia do movimento operário. E dois autores que eu busco trabalhar essa relação no texto do Kropotkin é o Isaac Puente, que é um médico anarquista espanhol, e o Diego Abad Santillán, que é um militante anarquista que atua em diversos países, na Espanha, na Argentina, no Uruguai. Então, ele tem uma militância transnacional muito rica, né, para o movimento operário. E esse texto do Kropotkin vai influenciar esses dois autores na perspectiva de pensar um desenvolvimento econômico a partir das organizações da classe trabalhadora. Né? O Isaac Puente, ele vai redigir um textinho, né, uma brochura de aproximadamente 50, 60 páginas, que vai ter uma série de edições nos anos 30, vai ter 3 edições em 33, uma em 35 e outra em 36, chamada Comunismo Libertário e suas possibilidades de realização em Espanha, que vai ser como se fosse um programa econômico da CNT, né, que é a Confederação Nacional do Trabalho, que é uma organização anarco-sindicalista. E nesse texto, o Puente ele vai discutir as possibilidades econômicas da Espanha enquanto um país de capitalismo atrasado, né, ou de capitalismo tardio, né, se a gente preferir usar esse termo. E é interessante que ele segue muito a perspectiva do Kropotkin de entender a capacidade produtiva natural, né, do país, né, da Espanha, e o que de fato ela é produzida, né, pela elite espanhola. A partir disso, a partir das incursões que ele faz na Espanha, ele vai fazer uma série de mapas, né, pelas regiões espanholas, e a partir do que cada região ela é rica, naturalmente, por exemplo, é questão de minério de ferro, os recursos minerais, a própria questão dos recursos naturais, ele vai frisar isso muito nesse texto, e vai falar o que cada região pode contribuir para o desenvolvimento econômico da Espanha. E a partir disso ele resgata um termo que o Kropotkin usa no campus Fábricas e Oficinas, que é a descentralização de indústrias. Descentralização de indústrias não é necessariamente uma descentralização, né, de poder industrial ou de atuação dos organismos de classe nas indústrias, mas é uma descentralização do ponto de vista de indústria se espalhando pelo país, né, de cada região desenvolver um polo industrial a partir da sua condição natural de produção, né, por exemplo. A região das Astúrias ela é rica em minério, carvão. Então, que aparelhamento industrial pode ter nessa região, né? Então, o Puente está muito preocupado com isso. E aí ele
tenta dialogar a partir desse texto do Kropotkin o que a classe trabalhadora e suas organizações podem fazer para pensar o desenvolvimento econômico do país a partir de uma perspectiva de baixo, né, da classe trabalhadora. E outro autor que eu citei, que é o Saint-Cyr, ele se baseia muito também nesse texto do Puente e o do Kropotkin, no qual ele vai falar basicamente das conquistas técnicas que o capitalismo trouxe para a economia, né, para o desenvolvimento agrícola e industrial, né, aí a partir da técnica. Então ele vai trabalhar o que por exemplo, um camponês conseguia fazer arando a terra manualmente e o que ele poderia fazer com uma máquina, um arado a vapor. Por exemplo, quanto que ele aumentaria o seu trabalho e poderia, por exemplo, o que ele faria, por exemplo, vamos supor, em 12, 14 horas de trabalho manual, ele poderia, às vezes, fazer o dobro em 4 ou 5 horas utilizando essa máquina a vapor. Então, o Saint-Cyr vai resgatar essa ideia do Kropotkin do desenvolvimento técnico-científico e aplicar isso no desenvolvimento da própria capacidade dos trabalhadores, né, e de uma melhor condição de trabalho. E aí, seguindo agora um pouco mais para a Revolução Espanhola em si, né, que já é pós-36, as organizações operárias, tanto anarquistas quanto socialistas, comunistas, elas vão estar inseridas nesse processo autogestionário, né, de gestão dos campos e fábricas. E algo que chama a atenção é que todo esse desenvolvimento técnico que vai ocorrer na Revolução Espanhola, pelo menos num periódico anarquista chamado Thierry Libertat, todo esse desenvolvimento vão ser noticiados num quadro chamado Campos, Fábricas e Talleres, que é o mesmo título do livro do Kropotkin, né? Então mostra a importância desse trabalho para o desenvolvimento da própria Revolução. Casos importantes dessa questão de desenvolvimento econômico sobre organizações de classe, a gente encontra na Catalunha, por exemplo, onde vai ter todo um reaparelhamento da malha ferroviária, né, dos bondes também, principalmente em Barcelona, onde os sindicatos da CNT e da UGT, que é a União Geral de Trabalhadores, que é um sindicato afiliado ao Partido Socialista Obreiro Espanhol, vão desenvolver novos trajetos, né, desses bondes, novos percursos para esse transporte do que seria dos ônibus, dos táxis. Então, todo esse planejamento ele partia dessas organizações sindicais dos trabalhadores e era realizado por que eles chamavam de federação local de sindicatos vários, né? Que eram sindicatos que abarcavam anarquistas, socialistas e comunistas. E a partir dessas práticas desses sindicatos locais de regiões de Barcelona, eles conseguiam ter um planejamento em uma escala maior, né? Uma escala, vamos dizer assim, no perímetro da cidade. Então, eles conseguiram desenvolver técnicas importantes para isso. 12 para 13 minutos, Davi. Tá bom, já estou concluindo. E aí, finalizando, outro ponto interessante, e aí não só para falar do espaço urbano, a Federação de Coletivos de Aragão, eles desenvolveram técnicas de cultivo e de aumento da produção de cítricos, né, principalmente a laranja. E durante a Revolução Espanhola, esses coletivos de Aragão, eles exportavam essas laranjas para a Suécia. E vamos dizer assim, a ponte na Suécia seria o sindicato também anarco-sindicalista sueco, que fazia a ponte, fazia a campanha entre as classes trabalhadoras, contra o fascismo, comprem laranjas da Espanha, produzida por trabalhadores. Então você tinha toda essa perspectiva transnacional da própria Revolução e de pensar também esse desenvolvimento tanto no campo quanto na cidade. E aí, basicamente, esse texto do Kropotkin, Campos, Fábricas e Oficinas, ele foi uma base importante para as reflexões desses autores, como o Puente e o Saint-Cyr, e também para a atuação prática da classe trabalhadora espanhola, né? E basicamente isso, e depois a gente conversa mais no debate. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade e a paciência de vocês, e muito obrigado.